Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, o programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, na temporada 2025, onde nós estamos celebrando os 90 anos do sindicato e a 25ª temporada do EDD. Hoje, o meu papo é com Haroldo Silva, que é economista, obviamente, mas também é vice-presidente do Corecon. Haroldo, obrigado por ter aceitado conversar conosco nessa temporada mais que especial. Eu que agradeço o convite seu, Deto, e do meu querido presidente Carlinhos, né, que é o presidente do conselho, do nosso Sindecom. E é uma honra conversar contigo e com a sua audiência. Obrigado pelo convite. O tema hoje é a importância da indústria e o papel da economia no processo de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que é um tema fácil que a gente resolve, sei lá, em 1 minuto e meio de programa, não? Depende da profundidade que a gente queira tocar, né? É um tema complexo, faz parte de um dos ciclos e talvez um segundo ciclo se abra agora do desenvolvimento brasileiro, mas a gente vai conseguir sim trazer as informações mais importantes para a nossa audiência, pode ter certeza. Haroldo, faz sentido hoje pensar no desenvolvimento da indústria do Brasil com a mesma cabeça que a gente tinha lá nos anos 70, 80, 90? Olha, você abriu a nossa conversa de uma forma muito importante, né? Nesse período, a história brasileira mostra que nós tivemos o primeiro ciclo de desenvolvimento industrial que a gente chama de ciclo de substituição de importações. A América Latina, de uma forma geral, estava muito atrasada e o Brasil, em particular, também bastante atrasado. A gente estava numa economia fundamentalmente agrária e, claro, o agronegócio é super importante, mas naquela época nós tínhamos ali basicamente cana-de-açúcar, um pouco de café. O café foi fundamental, nós estamos falando aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, então o café foi muito importante. Mas abriu-se uma nova possibilidade para o Brasil. O Brasil era altamente dependente de tudo aquilo que tinha algum nível de sofisticação de ser comprado do exterior. E a partir do processo de substituição de importações, nós começamos a ter uma capacidade de produção doméstica, a gente se preocupou com a formação de indústrias de base, aquelas indústrias que são necessárias e suficientes para fazermos outras indústrias. Então eu diria que, assim como na história da humanidade, a gente tem um processo evolutivo. E o processo de substituição de importações que fez com que o Brasil tivesse uma indústria hoje diversificada, capaz de atender a grande parcela das demandas da população brasileira sem sermos uma economia de fato fechada, a gente podia ter uma economia brasileira ainda mais aberta, mas muita coisa precisa acontecer nesse processo. Então, só para concluir essa resposta aqui, pelo menos de maneira inicial, não devemos pensar hoje como pensávamos lá na década de 70 e 80, mas aquele processo foi fundamental para que a gente chegasse hoje, por exemplo, sendo um país capaz de exportar altíssima tecnologia, como é o caso da exportação de aviões. Então a gente não exporta só agro, a gente não exporta só minério de ferro, o Brasil tem capacidade de exportar aviões. Então esse salto ele não se dá de uma hora para outra, você tem todo um processo de construção ao longo do caminho. Fala pra gente outras indústrias brasileiras que são tão de ponta quanto essa da aviação, que a gente, como você falou, exporta para o mundo todo. Nós temos aqui no Brasil indústrias de dispositivos médicos, capazes de fazer elementos de solução para a saúde muito importantes na área de diagnósticos médicos, na hora de imagem, na hora de softwares, nós temos. Então, eu diria que essa é uma indústria de ponta e de high technology que a gente tem capacidade. Eu posso dizer outra, por exemplo, na indústria de armamentos militares, embora o Brasil não seja o grande país produtor desses armamentos, mas nós temos armamentos militares de alta e de baixa intensidade tecnológica sendo produzidos no Brasil. Até os coletes de exército, marinha, aeronáutica, coisa de alta tecnologia, de caças, por exemplo, para quem usa os caças das forças aéreas, são produzidos pela indústria têxtil brasileira, você tem muito desses elementos. Então eu diria que muita gente imagina que não, o Brasil tem um atraso tecnológico importante na indústria. Não, nós temos uma indústria que está funcionando com robôs aí, indústria 4.0. Claro, nós temos evidentemente que melhorar, temos muito para evoluir. A busca por competitividade, ela é uma busca constante. E eu diria para você o seguinte, a questão de competitividade é uma corrida em que todos os outros
que estão com você na mesma prova também estão correndo. Então não basta você ser veloz, você tem que ser veloz e às vezes mais veloz do que os seus concorrentes diretos. O Brasil tem muitos desafios. O desafio industrial é apenas um deles e está envolto em vários outros desafios, inclusive do ponto de vista macroeconômico. Você citou alguns exemplos interessantes, alguns inclusive que eu não sabia que o Brasil era referência na produção industrial para esses produtos especificamente. Então, por que se celebra tanto ou se fala tanto, por exemplo, da indústria automotiva? Eu não estou aqui de forma alguma querendo condenar a indústria automotiva, mas quando a gente lê e vê as notícias sobre economia, cita-se muito esses exemplos. Estou citando a automotiva, mas a gente pode usar outras paralelas a essa. Quando, por exemplo, a gente viu nos Estados Unidos o Joe Biden importar uma indústria inteira de semicondutores, gastou, sei lá, $1 trilhão, porque ele viu que isso era uma necessidade do país e comprou da Ásia, não me recordo agora qual país especificamente, levou para os Estados Unidos e falou: precisamos desse produto, vamos produzi-lo aqui. Em um determinado momento da sua fala, você citou da indústria médica. Passamos por uma pandemia aqui e nós vimos que a gente não tinha condição de produzir máscaras aqui porque faltava gente produzindo isso. Quando eu te perguntei se faz sentido da gente continuar pensando na indústria com a cabeça lá de décadas passadas, é nesse sentido. Não quero de forma alguma questionar a potência e a pujança da indústria automotiva, muito menos do agro, mas parece que são temas, talvez por lobby, que se fale muito e a gente meio que ignora essas outras necessidades que o Brasil tem e que são potenciais de criação e de desenvolvimento de indústria. Por que isso acontece? Aí eu quero a sua análise do mercado e a sua visão como economista também. Não, claro, a sua pergunta foi muito importante, né? Pergunta de jornalista inteligente, então parabéns pela formulação da pergunta, começa por aí. Então eu vou ter que tocar em alguns temas aqui. O primeiro que você mencionou é a questão da indústria de semicondutores, né? Você falou da automobilística, então vamos fazer dois traços aqui um pouco diferentes. A questão da indústria automobilística. A indústria automobilística ela é importante em várias regiões do mundo, porque nós, economistas, estudamos lá a matriz de Leontief, que é conhecida como a matriz insumo-produto. Aí vai um dado especial aqui para os economistas, especialmente para os estudantes que veem a nossa programação aqui, que às vezes coisas que aparentemente são teóricas, elas têm uma aplicação muito boa e é importante saber. E até para quem estiver ouvindo a gente e não for economista, também eu gostaria de atingir esse público. Então eu vou dizer o seguinte: a indústria automobilística ela é extremamente importante porque ela engloba muita tecnologia. Quando a gente pega e observa as corridas de Fórmula 1, por exemplo, os freios que a gente tem hoje nos nossos carros e que fazem com que a gente pare com mais segurança, eles são desenvolvidos lá na Fórmula 1, então eles vêm passando. Então uma indústria automobilística, ela inclusive salva vidas. A tecnologia na indústria automobilística salva vidas. E ela é capaz de se espraiar por vários outros segmentos da economia, a indústria automobilística. Basta lembrar, você compra o carro, depois você precisa fazer a manutenção do carro e etc. Imagina quanta gente a capilaridade dessa indústria é muito grande. Então esse é um primeiro aspecto, a indústria automobilística. E vale mencionar, a indústria automobilística brasileira hoje acaba sendo uma atração de investimentos. A gente está assistindo aí fábricas sendo construídas no Nordeste brasileiro, Minas Gerais, lugares em que provavelmente não são os centros comerciais como São Paulo, mas que você está espraiando riqueza ou capacidade de produção pelo país. Então esse é o ponto da indústria automobilística. Essa indústria é importante não só aqui, como no mundo. Não fosse assim, a Tesla não teria recebido recursos do governo norte-americano, apesar da briga agora Musk versus Trump, mas esse é um assunto que talvez a gente fale. Falando sobre os semicondutores, aí fica uma dica de leitura aqui para quem está acompanhando a gente. Tem um livro chamado A Guerra dos Chips, que trata muito bem dessa questão dos semicondutores. Semicondutores é o high-tech, o nível mais elevado de tecnologia em termos globais. Precisa de terras raras que o Brasil tem, né, como nióbio e outras mais. E que não é só para fazer capacete, né? Que não é só para fazer capacete, você tem várias coisas de altíssimo nível que podem ser aplicadas. E os países que são capazes de produzir semicondutores hoje no mundo são muito poucos. O principal deles é Taiwan. Sim.
E aí, que eu acho que inclusive foi de lá que o Biden importou exatamente, que está fazendo referência para ver se os Estados Unidos têm. Porque a gente precisa compreender, e nós economistas em especial, que a gente precisa compreender de microeconomia, de macroeconomia, de questões geopolíticas que são extremamente importantes. Não sei se quem está nos assistindo agora, esse livro que eu sugeri, que é do Chris Miller, o que ele diz para a gente? Ele diz o seguinte: Taiwan é tão importante do ponto de vista da geopolítica global que por isso que a China ainda não anexou Taiwan e os Estados Unidos não deixaram que isso acontecesse, porque a produção de chips, o seu celular que você está usando hoje aí deve ter uns 10 chips diferentes. Um celular. Um carro tem vários chips diferentes. Quando você teve a pandemia, que foi o tema que você mencionou, nós tivemos uma interrupção das cadeias globais de valor com vários impactos econômicos, vários impactos inclusive na vida das pessoas. Por que isso aconteceu? Porque, dentre outras coisas, você tinha uma indústria automobilística espalhada pelo mundo, mas incapaz de produzir carros porque faltavam os componentes eletrônicos, os chips. Então eu diria para você que este é o mais alto nível de tecnologia que a gente tem. O Brasil vai conseguir atrair uma indústria como essa para cá? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, realmente, né, você vê um país no mundo, basicamente, é aquele que domina globalmente, e eu não vejo essa transferência de tecnologia sendo possível. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, como diria o nosso saudoso Jô Soares, a gente talvez não consiga atrair uma indústria de fora para fazer esse investimento aqui, mas a gente está fomentando em algum grau o surgimento de indústrias, mesmo que sejam nacionais, para trabalhar com esse produto, por exemplo? Sim, nós temos tecnologia, por exemplo, aqui em São José dos Campos, que é um Embraer e outro, você tem um núcleo ali, um hub de tecnologia produzindo aqui no Brasil. Você tem na Bahia, por exemplo, o Senai Symantec, que é espetacular em termos de tecnologia. Você tem na área de Florianópolis, você tem no Recife, vários segmentos de tecnologia. Esses dias visitando a cidade de Araçatuba, por exemplo, e eu, como economista, me considero relativamente bem informado, até por conta das questões que a gente precisa tratar no dia a dia, descobri que nós temos lá inúmeras empresas produtoras de software, de soluções de software das mais distintas. Então o Brasil está se movimentando. Agora, ter capacidade da produção de chips necessariamente é uma outra história. E eu nem diria o seguinte: nós não precisamos produzir tudo. A gente pode ter indústrias complementares. Só para dar um exemplo da questão da importância da geopolítica, se nós conseguirmos fazer um acordo econômico de verdade, levado a cabo com a União Europeia, isso pode ser muito importante para a gente. A gente ganha competitividade em vários dos nossos produtos que temos e que somos capazes de oferecer para os europeus, e tem muita coisa que os europeus podem fazer de maneira mais barata e trazer. Então, o objetivo não é tornar a economia brasileira autossuficiente em tudo, mas autossuficiente de coisas estratégicas. E se você me permite, quando você falou da questão da Covid-19, que a gente não tinha capacidade de fazer máscara, a gente não tinha capacidade de fazer máscara naquele instante porque a gente passou por um processo de desindustrialização que aconteceu a partir do movimento neoliberal, desde Reagan e Thatcher, que se espalhou pelo mundo e que encontrou morada e guarida aqui, especialmente na América Latina e no Brasil em particular. O neoliberalismo, tudo que tem colocado lá é ruim? Não. Por exemplo, você privatizar em algumas empresas as quais o Estado não necessariamente deveria se envolver é importante, não tem o menor problema. Por outro lado, a gente não privatiza coisas estratégicas. Coisas estratégicas não são privatizadas. Por exemplo, água, luz, energia elétrica. Então, a geração desses processos precisa ficar com um controle rígido do Estado. Pode até privatizar, conceder, mas tem que ter um controle muito rígido. Nós tivemos aqui uma privatização da Sabesp aqui no estado de São Paulo, que acho que é isso que você está mencionando. Eu ia citar da Eletrobras também, mas fala da Sabesp pra gente. Nós tivemos aqui, e aí focando, trazendo essas duas coisas junto para o segmento industrial, em que muitos industriais eram extremamente favoráveis por conta de uma percepção de mundo diferente e que o neoliberalismo deveria guiar todas as coisas. Ok. Aí eu dizia em outros centros, não só para os economistas, mas para os próprios industriais, nos diferentes fóruns que eu estou, dizendo o seguinte: olha, o que vocês estão armando agora é um ovo de serpente para que vocês paguem água muito mais caro depois. E para que nós, consumidores, de uma forma geral, também vamos pagar água mais cara, e eu tenho dúvidas da qualidade se ela vai se manter. E confesso, tenho dúvidas. E explico por quê. Cara, quando você tem uma empresa privada, o objetivo central, não tem nada errado nisso, é o lucro.
Sim. E aí você aperta em todos os outros pontos para ampliar a lucratividade e pagar melhor, inclusive, os seus diretores. Então, pagar diretores melhor, a Sabesp já está fazendo isso. E outra, a Sabesp já tinha as suas ações no mercado. Então, não era uma empresa totalmente fechada. O mercado já tinha um determinado nível de controle, mas não era um controle absoluto. O que eu vejo agora em relação a essa empresa é que os empresários que estão captando água da Sabesp e que devolvem essa água, às vezes até mais limpa do que captam pela Sabesp, depois de passar pelo processo de depuração dessa água, eles estão pagando 400% a mais da água que consumiam. Algumas empresas podem sair de São Paulo porque a água ficou extremamente cara. Aí a pergunta é, o Estado deve se meter em todas as coisas? A resposta para mim, que sou keynesiano de verdade, é não. O Estado deve se envolver naquilo que seja essencial e necessário e que a iniciativa privada não faria e não fará. Por exemplo, pesquisa básica. Vacinas. O nosso governador anterior chegou a cogitar a venda, né, das nossas áreas que produzem vacina aqui no estado de São Paulo. Haroldo, assim, tem algumas pessoas que têm a competência de fingir que são competentes, o que não deixa de ser uma competência. Sim. Né? E aí, eu não quero fulanizar a nossa conversa muito aqui, mas você citou o exemplo de uma privatização que, ao meu ver, não foi feita da forma mais adequada, para a gente dizer o mínimo. Mas essa privatização foi vista, e aí você citou o ovo de serpente, no momento pelas pessoas como algo incrivelmente e foi necessário. Por outro lado, a gente tem um governo federal que está tomando algumas iniciativas que os números mostram que estão trazendo resultados para a nossa indústria. Talvez não seja o resultado que eu e você achemos o ideal para o tamanho e a pujança da economia brasileira, mas os resultados estão aparecendo, principalmente depois de uma década que sofremos muito na parte industrial. Fala-se, inclusive, de uma segunda década perdida, referência ao que nós tivemos lá nos anos 80 e começo dos anos 90. O porquê que as pessoas não entendem essa classe especificamente, não valorizam o trabalho que está sendo feito pelo governo federal, se é que precisa ser valorizado, me diga isso, mas valorizam tanto o trabalho que foi feito aqui, que está sendo feito aqui a nível estadual, que me parece que não é tão competente quanto se alardeia na imprensa que é. Bom, excepcional sua pergunta, né? A gente está entrando num campo aqui da ciência econômica que é extremamente importante. A gente não pode esquecer que a economia é chamada de economia política desde o início dela, né? Eu não estou falando aqui de Karl Marx, estou falando de Adam Smith. Os clássicos lá chamam de economia política. E a política está diretamente relacionada à economia. E eu acho que a coisa mais importante para um economista é não perder a sua capacidade crítica, independentemente de quem está ocupando postos políticos ou de quem virá ocupá-los. Então, eu acabei de fazer uma crítica ao processo de privatização que aconteceu da Sabesp aqui agora, que eu espero que a regulação seja capaz e suficiente de não deixarmos que as coisas fiquem ainda piores do ponto de vista especialmente da qualidade da água que é servida para a população. Eu tenho dúvidas disso, então quero lançar à luz essa preocupação. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, quando você mencionou da questão de melhor percepção do que está sendo feito do ponto de vista do governo federal, é verdade, tem muita coisa que está acima, o governo federal está entregando melhor do que muita gente do mercado pensa. Basta ver o Boletim Focus. Nós, economistas, a gente está até, entre aspas aqui, parcela nossa está um pouco desmoralizado, mas a gente pode tratar disso depois, porque a gente está errando muito nas nossas previsões econômicas, especialmente em relação ao PIB. A inflação, o pessoal até que chega mais próximo, mas em relação ao PIB, os meus colegas economistas que fazem as suas previsões lá no Focus, normalmente dizem que vai crescer 1%, a gente chega a superar 3%. 1% supera 2%, ou seja, uma margem de erro de mais de 100% quase que o tempo todo, né? Então esse é um ponto importante. Por que não se compreende isso, né? Porque o governo federal também, a despeito de fazer, olhando do ponto de vista da indústria, a nova indústria Brasil, que é a política industrial brasileira,
que até o Fundo Monetário Internacional resgatou como um elemento importante, o Partido Republicano Americano viu que a indústria era um tema importante para os próprios Estados Unidos, então eu estou dizendo que, olha, deixou de ser coisa de esquerda, deixou de ser coisa de comunista, deixou de ser coisa de partidos mais relacionados à intervenção, a preocupação com a indústria. A pandemia ensinou isso para a gente. Para você ter uma ideia da pandemia, quando a gente teve lá falta de respiradores em termos globais, né, aquilo que ajudava as pessoas mecanicamente a respirar, no mundo isso aconteceu, o Brasil tinha importado respiradores da China, esses respiradores passaram de avião pelos Estados Unidos e o governo norte-americano disse o seguinte, falou, ó, não passa tudo. Pirataria agora tá valendo, eu vou pegar os respiradores porque é uma questão de soberania e de segurança nacional. E eu não acho que o americano estava errado naquele instante. É uma decisão do Estado. Só que nós, brasileiros, não podemos ficar à margem desses processos, porque o que dizem os especialistas na área de saúde é que a gente teve uma pandemia, a gente teve lá uma outra pandemia, que foi a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, tivemos uma pandemia que também matou muita gente aqui no Brasil especialmente por conta de negacionismo político que aconteceu em várias vertentes e também por mau uso e má versação de recursos públicos que eram para ser melhor estrategicamente colocados ali, morreu muita gente. Esses especialistas dizem que a gente vai ter uma outra pandemia mais adiante. Eu não sei quando isso vai acontecer e se é verdade que isso vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, se nós aqui no Brasil não tivéssemos indústrias capazes de rapidamente começar a atender essa demanda, o Senai ajudou a fazer, o Senai fez reconversão, a indústria automobilística que você acabou de falar aqui deixou de produzir carro e começou a produzir respiradores, mas por que isso foi capaz de ajudar e salvar milhares e talvez milhões de brasileiros naquele período? Porque nós ainda tínhamos indústria. Eu participei muitas vezes do comitê de crise, né, da área técnica aqui em São Paulo, quando o governador pedia, a gente precisa deixar os comércios fechados, mas tem indústria, por exemplo, que vai produzir máscara que precisa estar aberta, tem que ter trabalhador, como é que a gente faz para operar isso? E aquela indústria que a gente tinha foi capaz de nos dar mais capacidade. Agora, fazendo esse apanhado geral e vendo por que as pessoas talvez não dêem essa importância ao que está acontecendo, por exemplo, nos aspectos relacionados ao governo federal. Eu vejo dois aspectos. O primeiro deles é a má vontade do ponto de vista ideológico mesmo, que é a seguinte, se é esse governo que está fazendo, eu não vou apoiar, não importa se seja bom. E olha, eu vou dizer, muita gente inteligente, economistas, empresários e políticos assumem essa postura. Não importa se a ação está sendo boa, eu vou criticar. Aí só para fechar, esse é um ponto. É a má vontade política, porque o outro é meu inimigo político. E num segundo aspecto, aqui vai uma crítica, porque o governo federal também está mostrando, às vezes, que a despeito de ter rumo na nova indústria Brasil, que está sendo muito bem conduzida, no meu ponto de vista, pelo vice-presidente da República, o que já mostra a importância que a indústria teve para esse governo, ao contrário do governo passado, em que acabou-se com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e muito empresário industrial não reclamou. Eu lanço uma pergunta aqui. Se isso tivesse acontecido para o Ministério da Agricultura, vocês acham que teria passado? Ou a bancada ruralista se reunia? O Brasil acabava aí. O Brasil acabava. O Brasil acabava na semana. Então, mas só para fazer a crítica devida, né, e a capacidade nossa de economistas não perdermos isso de crítica às coisas ruins e elogio às coisas boas, o governo brasileiro, pelo menos em 2 eventos aqui, foi muito infeliz para mim, atual. Sim. E isso passa especialmente pelo Poder Executivo, que o presidente da República tinha que orientar e tinha que bancar coisas que às vezes são impopulares, mas que elas são soluções de longo prazo. Primeira delas, quando a gente teve uma discussão para o governo federal refazer o seu orçamento a partir da verificação da desoneração que estava sendo colocada, especialmente desoneração de folha de pagamento, mas eu sou capaz aqui de mencionar o PERSE, que foi aquele programa para a área de eventos, em que abriu-se mão de tributos no período da pandemia e até agora nós tínhamos gente recebendo benefícios com coisa de pandemia. Não faz o menor sentido. O governo federal não bancou isso e deveria ter bancado. E um segundo ponto, agora mais recente, essa mudança do IOF, eu também sou advogado, tá? Então, e minha especialidade também é do direito tributário. Quando o governo brasileiro abre a conversa dizendo que quer arrecadar mais
e ao mesmo tempo já chama o IOF, que é um imposto regulatório, não um imposto arrecadatório, na sua concepção constitucional, já começa errado. Então nós, economistas, temos que dizer o seguinte: o governo brasileiro tem feito muita coisa boa, tem poucas pessoas que são capazes de reconhecer isso, mas dentro dessa agenda tem grandes deslizes também que acabam sendo aproveitados. E tem os influencers que eu diria que são pessoas até do mal, eu diria, alguns deles aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De falar. Quando você falou da má vontade, eu já trouxe esse tema aqui em algumas conversas com algumas pessoas. É só a má vontade ideológica ou tem um problema sério de comunicação de um modo geral das coisas que o governo faz? E aí você conversa com industriais, você conversa com a academia de uma forma geral, você conversa com o governo. Qual a sua percepção em relação à comunicação e como a comunicação chega para essas pessoas que no final são as pessoas que influenciam esse jogo como um todo? O que eu vejo, né? Você tem razão em ambas as coisas, né? Não é uma ou outra coisa que está errada. Eu diria que há uma má vontade e há um processo de comunicação ruim. Por que isso acontece? Porque o mundo mudou. E a gente precisa perceber. Lamentavelmente, de verdade, o brasileiro se informa pelo WhatsApp. Grande parcela dos brasileiros se informa pelo WhatsApp. Aí a importância, eu vou colocar um tema aqui que é fundamental para nós economistas: inteligência artificial e Big Techs. Essas duas coisas a gente precisa prestar atenção, que a gente é economista e não podemos esquecer que a economia política é determinante. As pessoas se informam pelo WhatsApp. Eu até postei no meu LinkedIn nesse final de semana que eu tinha terminado de ler um livro e que tinha lido outro no próprio final de semana. São 120 páginas, um livro do Dan Paoli, que fala sobre os grandes predadores do mundo agora, que está olhando para essas Big Techs. Gente, esse tema é extremamente importante. Mudou a forma de comunicação. E o governo brasileiro não foi pego num primeiro momento de surpresa com algumas coisas, mas precisa saber se comunicar melhor. E o grande problema é que com essas Big Techs, nós acabamos, se a gente não tiver o cuidado, sendo informados apenas com o reforço daquilo que a gente acredita. Então o que eu faço? Eu acompanho lá determinado assunto, tenho interesse. Aí o que vai aparecer? Só vai aparecer assunto daquele para eu ver. É o algoritmo, né? O algoritmo vai colocar para você o tempo todo aquilo, mas nunca vai colocar o outro lado, alguém inteligente mostrando um ponto de vista diferente para você. O que eu quero dizer com isso? Eu recebi lá na época do deputado Nicolas Ferreira falando em verdade sobre a questão do PIX. O que o governo brasileiro estava falando? Do ponto de vista da Receita Federal, você precisa informar qualquer transação de PIX, os grandes bancos precisam informar qualquer transação de PIX acima de R$5 mil para a Receita Federal. Para que isso serve? Para evitar lavagem de dinheiro, para evitar o narcotráfico, para evitar todos os criminosos que fazem transações que não precisam ser colocadas à luz da transparência. É isso que o governo federal tinha que fazer. Aí o governo anunciou lá, estamos fazendo uma mudança no PIX. Aí o deputado se aproveitou e disse, agora vamos tributar o seu PIX, o governo está de olho no seu PIX. Aquilo foi uma grande mentira, na verdade. Mas o que chegou para a população? O governo está querendo avançar no seu dinheiro. Então o governo precisa perceber isso. Depois aprenderam e agora quando tem alguma comunicação de tema como esse, toma um pouco mais de cuidado. Mas quando a gente fala do IOF, por exemplo, o erro se repetiu. A gente não marca um anúncio para falar que vai ter uma reunião sobre um tema. A gente marca um anúncio para anunciar a decisão daquela reunião. O governo está atrapalhado nisso. O Haddad, especialmente, que, ao meu ver, está fazendo um trabalho importante, um trabalho que está mostrando resultados, tendo de lidar com um Congresso extremamente hostil a esse governo. Então, na medida do possível, está fazendo um trabalho importante. Ele erra, a equipe de comunicação dele erra muito nisso. Você não pode anunciar uma mudança no IOF, por exemplo, e, sei lá, horas depois o presidente do Banco Central falar, peraí, mas eu não sabia.
Cara, monta um grupo de WhatsApp, conversa com essas pessoas, toma a decisão e marca o anúncio para dizer, olha, faremos isso. Não para anunciar que vão começar a fazer algo. Né? Isso também é complicado. Eu concordo plenamente com você. Eu disse que 2 grandes bobagens foram feitas no processo de comunicação. Essa do Pix não era, aquilo ali foi má vontade, de verdade. Sim, repetiu-se com o INSS agora. O próprio deputado que você citou falou de um valor que real, assim, depois... Temos que ter esse cuidado, não podemos... O que é importante dizer é que tem uma reportagem que um colega seu fez na Piauí, agora muito importante, que mostra que esse processo do INSS começou lá com o Temer, sim, né? E veio até agora com o governo Lula. Todos eles têm responsabilidade, é importante dizer, todos esses governos que passaram têm responsabilidade nesse processo e é isso que tem que ser mencionado. Mas voltando ao caso do ministro Haddad, o ministro Haddad, do meu ponto de vista, também tem feito um bom trabalho. O trabalho de ministro da Fazenda é um trabalho não só técnico, mas é muito mais de costura política, então ele tem feito bem isso. Só que todo mundo está sujeito a deslizes. Eu acho que esses 2 eventos que eu mencionei, aquele da desoneração da folha de pagamento, que eles tiveram que logo depois, da Folha e do PERS, que eles tiveram que logo depois dizer, olha, não, essas desonerações aqui, a gente vai ter que buscar outros meios. Foi terrível a explicação que colocaram tecnicamente depois para tentar desdizer o que mencionaram. E essa do IOF também foi um grande problema de comunicação. Começaram errado. Gente, quando alguma coisa começa errado, dificilmente você consegue explicar depois. Mas eu diria para você mencionou bem, talvez esse Congresso brasileiro seja o mais hostil que um executivo já pode ter enfrentado. E com mais poder. E com mais poder, as emendas parlamentares, por exemplo, utilizadas com pouca transparência. Por isso que é importante dizer, né? Muita gente fala do STF com desdém. Existem erros, e nós economistas temos que poder apontá-los, por exemplo. Quais são os maiores erros para mim do Estado brasileiro agora? Os super salários. Você tem um limite constitucional de cerca de 45 mil reais, que tem muita gente que ganha mais que isso. Esse poder, o STF, não deveria incrementar os seus próprios salários ou deixar com que outros segmentos da sociedade, quem tiver com dúvida do que eu estou falando pode ler o livro do Bruno Caraza, que é O Brasil, o País dos Privilégios, vai saber todos os segmentos da sociedade brasileira que são privilegiados ali. Esse tipo de coisa a gente deveria enfrentar, reduzir esse gasto público apenas cumprindo a lei, colocando os limites constitucionais ali. Então o que eu digo é que nós temos um país que tem tido avanços do ponto de vista social extremamente importantes. Vou dar um dado aqui para os nossos economistas. Eu fui chamado para dar uma outra entrevista esses dias e pediram, eu queria que você falasse sobre o salário mínimo nesse século. Falei, nossa, que pergunta importante, né? Aí fui pesquisar, fui estudar para falar com eles e para trazer informação de qualidade aqui, como espero levar para a nossa audiência. E aí eu olhei que o salário mínimo no início dos anos 2000, ele era de $60. Porque muita gente está falando, muitos dos colegas economistas estão falando, não, o salário mínimo está subindo demais, a economia brasileira não aguenta isso e tal. Aí o salário mínimo, ouça, era de $60. Tinha até um deputado, que eu vou citar o nome dele aqui, chamado Paulo Paim, que ele tinha uma luta que era, precisamos elevar o salário mínimo brasileiro a $100. O que é uma merreca. $100 hoje significam 500 e poucos reais, tá? É isso que seria o salário mínimo. Então essa era a briga dele lá no começo dos anos 2000, $60. Sabe qual é o salário mínimo hoje? $250. Subiu muito nesse período, né? Especialmente até 2010 ali, a gente subiu o salário mínimo que ele chegou ali, superou os $350. Mas o salário mínimo que muita gente hoje fala, muitos colegas economistas inclusive dizem que está subindo demais, não é sequer o salário mínimo que a gente pagava no pré-pandemia. No pré-pandemia eram $260 e agora a gente está ali por volta dos $250. Então não é o salário mínimo o grande problema de falta de competitividade brasileira. O problema de competitividade brasileira é o que a gente chama de custo Brasil e a ineficiência em volta que o próprio Estado e também os entes privados estimulam. Não dá para a gente dizer que é culpa apenas de um segmento da sociedade. Qual é o contrato social nosso? E aí a última mensagem que eu passo, pelo menos nessa parte aqui da questão, é a seguinte. Nós lá no Conselho Regional de Economia, liderados pelo presidente Odilon, a gente tem muito claro o seguinte.
O artigo 3º da Constituição Federal Brasileira, que diz que a gente precisa diminuir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais é o tema central que nós temos que trabalhar. E, portanto, diminuir desigualdades sociais não é acabando com programas como Bolsa Família ou outros. O que a gente tem que fazer é tornar esses programas eficientes e focados em quem precisa. Temos 2 problemas muito sérios hoje. Tem muita gente que recebe e não deveria receber. Por exemplo, como se justificar o aumento de gastos com seguro-desemprego no momento em que a economia brasileira tem os menores índices de desemprego da história recente? Alguma coisa está errada, precisa ser redesenhado. Eu disse isso para a gente do governo numa das reuniões que eu estava. A pessoa do governo me disse o seguinte, falou, mas não é um momento político bom de discutir isso. Meu amigo, nunca vai ser um momento político bom discutir isso. Mas os grandes estadistas fazem exatamente isso, colocam temas que perpassam o seu próprio mandato e que perpassam ali décadas e décadas depois. Se a gente tivesse que esperar, Juscelino Kubitschek, por exemplo, construiu o Brasil e fez grandes mudanças. Será que ele fez aquilo pensando só no seu próprio período? Certamente que não fez isso. Né? O Plano Real foi construído pensando só no processo eleitoral? Evidentemente que não. A nova indústria Brasil, a gente pede encarecidamente que ela seja encarada como algo também, uma política de Estado, não uma política de governo que se encerre com esse governo. A gente conversa aqui, obviamente, que o nosso público principal são economistas, mas a gente conversa também com não economistas. E eu tenho tido alguns feedbacks importantes de pessoas que não são da área da economia, pela forma que eu tento fazer com que os economistas conversem com a Dona Maria e o seu José, que no final do dia vem a realidade se impor e estão preocupados com o preço do gás e com o valor do café. Eu quero que você explique para a gente essa questão da indústria Brasil, explica para as pessoas o que é, mas eu queria que você fizesse uma pequena introdução antes. Em alguma das suas respostas você citou a indústria 4.0. Em 2018, salvo engano, eu cobri um evento que era justamente para falar da chegada da indústria 4.0 no Brasil. Em 2018, a inteligência artificial era algo que estava nascendo, não se sabia exatamente o que era e se aquilo ia virar. Então, aquele evento que tinha as cabeças pensantes, tinha gente da IBM, tinha gente da Microsoft, as cabeças pensantes daquele momento estavam falando da indústria 4.0 sem nem imaginar o que viria depois com o ChatGPT e outras IAs que a gente tem hoje aqui, né, como você citou no celular. A indústria 4.0, ela rendeu os frutos que deveria render ou ela foi meio que atropelada pela chegada da inteligência artificial? Fala sobre isso e aí já explica para as pessoas também o quanto que isso vai impactar nessa questão da nova indústria Brasil, se é que é possível fazer esse link. Tá bom, é possível fazer o link sim. Então vamos explicar primeiro o que é uma política industrial. Uma política industrial é aquilo que você coloca de vários elementos possíveis para que as indústrias que estão instaladas no seu país, talvez nem todas, mas vários desses segmentos, sejam capazes de gerar mais empregos, gerar melhores oportunidades para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e conquistar, às vezes, mercados externos. Quais são os tipos de instrumentos que são utilizados para isso? Empréstimos que são colocados à disposição a taxas melhores do que as taxas normalmente de mercado. Você tem as compras do Estado que são feitas preferencialmente para as empresas que estão aqui instaladas. Então você tem vários instrumentos. E é isso que o governo brasileiro está fazendo em linhas gerais. Isso aqui é uma inovação? É um governo intervencionista que está fazendo isso? Não. É um governo que voltou a fazer isso, algo que o mundo todo faz. O mundo desenvolvido faz. É importante dizer, né, para quem está nos assistindo, né, como você mencionou, as pessoas que não são economistas e que estão ali preocupadas com o seu dia a dia, que há algumas décadas atrás, quando você falava que um país era desenvolvido, o que significa ser um país desenvolvido? As pessoas têm educação de qualidade, saúde de qualidade, empregos decentes, salários decentes e têm liberdade. Isso, basicamente, é um país desenvolvido. Os países desenvolvidos, então, eles eram conhecidos como países industrializados. Sim. E a gente não usa mais isso. Então, uma indústria tem uma capacidade muito importante. A indústria leva essas oportunidades, então. Meninos e meninas que estudam no Senai, que é um centro que leva a educação
industrial é um tema importante. Então, isso é uma política industrial apropriada. Levar recursos, o mundo desenvolvido faz isso. E só para dar uma ideia, um comparativo, os Estados Unidos colocou mais ou menos 2 trilhões de dólares para a política industrial lá no governo Biden no finalzinho. O Brasil fez a nova Indústria Brasil com 600 bilhões de recursos oferecidos pelo BNDES e outros agentes, mas a maior parte desse recurso é a juros de mercado, não a juros subsidiados. E é engraçado, né? Eu usei essa palavra subsidiado aqui, que ela não é utilizada com os mesmos recursos da agricultura. A agricultura recebe os maiores subsídios do Brasil ao longo de décadas e décadas, mas ninguém usa essa palavra. Na agricultura eles usam uma palavra bonita, chama equalização. Então, meus colegas economistas que militam na indústria, eu acho que a gente também poderia adotar essa frase, equalização, que significa dizer subsídio. Mas aí a gente talvez não fosse tão criticado pelos amigos mais liberais. Indústria 4.0, então, que é o que você mencionou. O que seria a indústria 4.0? Você colocar mais robôs para ajudar. Gente, robô não necessariamente tira a vaga do ser humano de uma forma geral. Ela pode tirar vaga do ser humano em trabalhos extremamente repetitivos que levam o corpo humano à exaustão e a lesões por esforços repetitivos, a conhecidas LERs. Né? Então, por exemplo, a gente visitou recentemente uma fábrica em que a parte toda de embalagem e de pegar grandes volumes de pesos era feita por trabalhadores até 10 anos atrás, até 5 anos atrás. Agora não, tudo isso é feito por robô. Foi ruim tirar aquele emprego do trabalhador? Eu acho que não. Mas hoje o cara que estava lá fazendo a manutenção daquele robô ganha um bom salário. Evidentemente você precisa de menos pessoas do que precisava anteriormente. Mas aí é o grande ponto de inflexão brasileiro que eu acho que é importante que os economistas podem dar essa contribuição. Se você consegue elevar, a gente fez na educação uma grande revolução, trouxe muita gente para dentro da educação, agora a gente precisaria de uma nova revolução, que é melhorar a qualidade dessa educação. O Brasil tem desempenhos pífios nessas provas internacionais relacionadas ao desempenho educacional. O que a gente precisa fazer é melhorar esse nível de desempenho agora para que mais gente tenha capacidade de bons empregos na economia brasileira. E o que é importante dizer? Um papel importantíssimo da indústria é tornar-se mais produtiva e capaz de pagar melhores salários. A indústria já paga os melhores salários da economia. Isso são estatísticas que estão colocadas. Mas a gente precisa melhorar um pouco mais isso, porque a informalidade ou a uberização tem ganho espaço nos jovens talentos brasileiros e até em pessoas maduras. Então eu diria que este é o grande passo. E para explicar o que é uma indústria 4.0, é uma indústria mais conectada com a internet. É uma indústria em que você tem muito controle de dados e esses dados são utilizados para ganhos de produtividade. Aí a inteligência artificial entra e ajuda muito. O nosso colega lá do Conselho Regional de Economia, Wellington, ele faz palestras, eu sempre o acompanho, eu falo sobre indústria, ele fala sobre a questão da inteligência artificial e o presidente Odilon fala sobre a importância do Estado na economia, junto com os outros agentes econômicos. E a inteligência artificial, para os economistas, ela é um instrumento extremamente importante. Só para dar um exemplo claro, nessa entrevista que eu mencionei que eu ia participar, ela foi meio em cima da hora a questão do salário mínimo. Sim. O que eu fiz? Eu usei a inteligência artificial e disse o seguinte, faça um gráfico para mim mostrando qual é o valor do salário mínimo em reais, qual é o valor do salário mínimo nesse século em dólares, e eu quero saber qual é o salário mínimo do Chile, que é uma economia comparada, e qual é o salário mínimo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a reunião de países ricos, uma organização que trata disso. E qual foi a resposta? Veio um gráfico todo bonito para mim, todas as informações que eu precisava estavam ali. O salário mínimo brasileiro, como eu mencionei, é cerca de $250, no Chile é mais do que $500 e na OCDE é mais do que $1.800. Não precisamos melhorar a condição de vida do brasileiro? Eu acho que sim. Para atingir o artigo 3º da Constituição, a gente deve isso para a população brasileira e os economistas têm papel central. Paga-se muito mal aqui no Brasil ainda, infelizmente. Haroldo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco da nossa taxa de juros.
O Brasil está conseguindo avançar nos números da indústria, a indústria brasileira continua crescendo, começou a crescer nesse governo Lula 3, apesar dessa taxa de juros absurda que a gente tem, a maior taxa de juros nominal do mundo. Esse ano prevê-se que a indústria brasileira vai crescer menos do que o ano passado, mas mesmo assim ela vai se expandir, apesar dessa taxa de juros. Quão grande seria o salto que nós poderíamos dar nesse setor se nós tivéssemos uma taxa de juros mais civilizadas e você vislumbra um processo de inversão nessa alta constante da taxa, sei lá, talvez antes de 2030? Você já mencionou uma coisa aqui de um médio prazo. Então, a resposta começando do fim para o começo... Desculpa, porque a nova indústria Brasil é até 2033, salvo engano, não é isso? O projeto é até 2033. Na verdade, ela não tem um prazo específico para acabar, tem processo de evolução e de renovação. Até 2033 a gente vai falar sobre a reforma tributária, né? Você tem a reforma tributária que começa agora em 26 e que vai até 2032. Em 2033 ela está consolidada. Então talvez isso seja um marco referencial em 2033 para você, e é importante nós economistas nos envolvermos na questão da reforma tributária, vai ter muito espaço para a gente. Mas retomando aqui a questão que você mencionou, a taxa de juros, né? A taxa de juros, eu vou citar dois grandes pensadores, um não mais entre nós e outro sim entre nós. O primeiro deles é Aloysio Biondi. Eu diria que o Aloysio Biondi diria para a gente o seguinte: a taxa de juros brasileira hoje é um escândalo escandaloso, certo? E o Joseph Stiglitz, há um ano atrás, esteve no BNDES no Rio de Janeiro e fez uma palestra, Prêmio Nobel de Economia, e fez uma palestra e disse o seguinte: a taxa de juros brasileira é uma sentença de morte para as empresas. E é mesmo, ela vai se refletir em muitas recuperações judiciais. Os nossos amigos economistas, peritos que cuidam de recuperação judicial, vem mais campo de trabalho para vocês aí, é importante estarem atentos. E aqui o próprio sindicato tem muito curso importante tratando sobre esse tema. Já tivemos programas sobre perícia aqui, já tivemos também alguns programas falando sobre essa nossa taxa de juros. Acompanhem o EDD nas redes aí. Isso é importante dizer para vocês. Vai ter espaço para os economistas sobre esse tema aqui. Por quê? Porque a taxa de juros realmente está fora do lugar. Ela, sobre todos os pontos de vistas macroeconômicos, de pessoas que não são diretamente relacionadas e interessadas a receberem os seus bônus a partir do incremento de títulos públicos, recebem críticas. Ou seja, só quem é diretamente beneficiado é que não reclama dela. Ela está fora do lugar, não tenho dúvida nenhuma. O grande problema do brasileiro é que a gente ficou viciado em taxa de juros elevadas. A gente aprendeu a sobreviver nesse processo. E tudo isso vai para os preços, faz com que quem recebe $250 de salário mínimo possa comprar menos. Às vezes, $250 de salário mínimo pudesse fazer o cara comprar mais. Mas como o preço do dinheiro está embutido em tudo, faz ele comprar menos. Então, até 2030, imagino que a gente vá ter um processo de melhoria desses juros brasileiros. Ele está realmente fora do lugar. Haroldo, o que você acha que poderia ser feito de mais curto prazo para enfrentar a questão dos juros? Eu acho que essa é uma questão que sempre deve ser observada. Bom, primeiro, não tem bala de prata. Não dá para a gente pegar lá, não dá para o Gabriel Galípolo dizer, ó, o juros vai ser 1% menor na próxima reunião e é assim que vai ser. E não dá para fazer isso, né? Não dá para romper todos os contratos e códigos existentes, sejam eles escritos ou tácitos, esses códigos. O que eu acho que deveria ser encaminhado e endereçado diretamente, mas aí retoma aquilo que eu mencionei, perpassa um governo e ele tem que olhar para frente. Por exemplo, crédito, o grande problema da inflação brasileira tem sido a inflação de alimentos. Sim. Que quem está nos assistindo agora sabe que o preço do café subiu demais, o preço do azeite subiu demais, muitos preços das pessoas comuns isso subiu muito fortemente. No mundo todo, né? No mundo todo, mas aqui em especial. Então os alimentos aqui no Brasil subiram demais. E vejam vocês, por que sobe muito? Porque a nossa variação cambial às vezes faz com que a gente tenha café, que dá para atender todos os brasileiros, mas como o câmbio está melhor para exportar, ele atende o mercado internacional ganhando mais e deixa faltar café no Brasil. O que eu acho que a gente precisa fazer? Não é brecar esse comércio internacional, não é colocar imposto de exportação, é o contrário, ajudar com que a oferta seja maior. E algumas coisas podem ajudar nesse processo.
Uma delas é polêmica, mas eu vou colocar aqui, depois se você quiser a gente explora. A própria forma de reforma agrária, que poderia ser implementada, poderia ajudar no processo de redução dos preços dos alimentos e, se me permitir, eu queria explicar um pouquinho isso depois. Outra coisa, o crédito para o produtor rural. Esse crédito precisa ser amplo e seguro para que o produtor rural possa comprar. Não estou falando só dos grandes produtores rurais, estou falando especialmente do pequeno produtor rural. Uma outra questão, seguro agrícola. Pô, choveu demais, choveu de menos, eu perdi a safra e estou quebrado, perdi minha propriedade. Então, se a gente pegasse, especialmente aqueles que estão aqui no Brasil, os menores, e protegesse esses para que eles possam continuar produzindo. Por quê? Porque estes menores, eles quase que atendem só o mercado doméstico, eles não atendem o mercado internacional. Então o preço do dólar ajuda, mas simplesmente faz com que ele repasse o seu preço para o mercado doméstico. Então isso é importante. Então eu acho que o grande tema que precisa ser enfrentado no processo inflacionário, dentre outras questões, é a questão de alimentos, e aí estão algumas sugestões. E um outro passo extremamente importante, o Plano Real foi muito vencedor no combate à inflação, mas faltava uma nova rodada do Plano Real, que é a rodada de desindexação de contratos. Os nossos colegas economistas mais relacionados ao mercado e preocupados com a falta de recursos públicos, que eu também me incluo nisso, eles sempre dizem, vamos desindexar o salário mínimo da inflação, ou seja, no limite querem pagar menos, né? Sim. O que eu acho é o seguinte, vamos desindexar muita coisa da inflação, inclusive os outros contratos, né? O que eu estou sugerindo de maneira mais direta? Olha, todos os contratos brasileiros daqui a 12 meses precisam ser reajustados. Por que a gente não vai esticando isso ao longo do tempo? E depois vamos tirando o processo de indexação, porque a indexação é um próprio retroalimentador do processo inflacionário. Então aqui serão algumas coisas, mas isso, como eu disse para você, perpassa governos e a gente deveria encarar isso como sociedade brasileira. Para a gente encerrar, estamos quase aí com 1 hora de programa, e se eu te perguntar tudo agora, você não volta aqui numa outra oportunidade para a gente conversar de novo. Eu espero que você esteja gostando. E que o nosso público também esteja, o público que está vendo pela tela e o nosso público que está aqui no estúdio também hoje na nossa gravação. Você falou, eu quero falar depois da reforma agrária, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, e você falou de mais investimentos. O Brasil teve o maior plano safra da sua história anunciado recentemente. Falta dinheiro ainda para o agro brasileiro? Falta dinheiro bem localizado, não falta dinheiro para o agro. Eu diria que para a exportação de soja de grandes grupos não falta dinheiro. Não aqui nem lá fora, né? Falta você pegar a parcela desse dinheiro e colocar para grupos menores, para aqueles que são de verdade quem coloca a mão na massa, aquele agricultor que ele é dono de uma pequena propriedade. Para esse falta recurso sim, e ele normalmente acaba tendo que responder com a sua própria propriedade às vezes. Então, é um pouco disso, não falta dinheiro para o Plano Safra, e a bancada do agronegócio tem sido muito competente ao longo do tempo de colocar os seus recursos lá. O que eu diria é o seguinte, a indústria precisaria ter uma bancada tão competente quanto a bancada do agro. Será aqui uma lição de casa para a gente. Aliás, eu escrevi um livro chamado como é que é o nome do meu livro? Aí, você vê, escrevi um livro, falo tanto sobre ele que assim, a ilusão neoliberal da indústria, que nesse livro a gente menciona o seguinte, são tantas coisas na cabeça, que nesse livro eu menciono o seguinte, o agronegócio e outros segmentos da sociedade foram muito mais competentes em colocar os seus objetivos dentro do Congresso brasileiro do que a indústria foi. Falta um líder industrial hoje, alguém que seja ouvido. Mas falando objetivamente aqui, então, sobre a questão da reforma agrária. Antes de você falar da reforma agrária, fala quem citou para você o nome do livro, para as pessoas não acharem que foi do além que apareceu isso. Então, olha, gente, eu pedi aqui um help aos universitários, eu estou com a Mariana Petrenko, que é minha colega de economia lá da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, e vocês veem, né, a cabeça cheia de coisas aqui, esqueci o título do próprio livro que escrevi e ela gentilmente citou aqui para gente. Tá vigiando a gente desde o começo do programa para ver se eu não falo nenhuma besteira. Maravilha. Então, sobre a
reforma agrária. A reforma agrária. O que eu teria para dizer aqui para a nossa audiência num momento bastante curto? A reforma agrária, não estou querendo dizer aqui de pegar grandes propriedades e dividir essas propriedades de alguém que está produzindo, de alguém que já está fazendo. O Brasil tem espaços territoriais que podem ser recuperados, existem recursos para isso. A gente pode fazer agora a neoindustrialização a partir de uma economia verde, inclusiva. O que nós podemos fazer então são algumas áreas que são degradadas, que estão disponíveis hoje no Brasil e que poderíamos colocar pequenos agricultores lá. E mais ainda, só para concluir, você pegar algumas terras que são de verdade improdutivas, que são apenas especulação imobiliárias, paga-se, indeniza-se, como diz a Constituição, e coloca a gente para produzir alimentos que a gente precisa. Bacana. Não tem nada de revolucionário nisso. Ninguém aqui está dizendo que precisa tomar terra de ninguém. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: com tanta potencialidade que o Brasil tem, por que a gente precisa ter gente passando fome ainda no país? A recuperação dessas terras, inclusive, estava no plano de governo do Lula durante a campanha. Mas aí, Haroldo, me fala o seguinte: legal, adorei tudo isso que você falou, achei muito bom e torço para que aconteça. Mas como faremos isso com um Congresso tão antiambiental assim, que recebe uma ministra do meio ambiente, que é uma referência global sobre o assunto e trata ela da forma que foi tratada? Me diz como é que a Marina Silva vai chegar lá e colocar um projeto sobre reforma agrária, ou o ministro da Agricultura, o Fábio, vai fazer isso? Esse é um tema muito importante, né? Eu gosto de enxergar as coisas pela raiz do problema, né? O primeiro aspecto que aconteceu ali foi uma misoginia terrível. Então começa aí, a mulher brasileira tem sido tratada como cidadã de segunda classe por uma parcela da sociedade. E isso não pode ser admitido. Nós, homens em especial, temos que assumir esse papel de torná-las protagonistas das questões. Lá no Conselho Regional de Economia, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? É trazer as mulheres para o centro da discussão, respeitá-las. Eu não sei, né? Eu amo meu pai, mas a minha mãe ama muito mais. Eu imagino que todo mundo assim. Então as mulheres são extremamente importantes. Então começa com um processo de misoginia que ficou claro. Eu diria assim que a misoginia não é alguma coisa que seja exclusividade de quem está mais à direita ou à extrema direita do aspecto político, mas ela fica mais evidente nesse grupo, como a gente nota. Então o problema com a Marina foi mais a misoginia. Eu duvido que se fosse um homem, o outro diria: olha, eu respeito o ministro e não respeito o homem, porque os instintos mais selvagens apareceriam ali imediatamente, né? O que nós, homens, temos de pior aconteceria. E a mulher, ela conseguiu, ela foi firme, ela foi um exemplo do que deve ser feito. Se eu não sou respeitado aqui, não tem necessidade de estar nesse ambiente. Então, como levar essa questão? Porque quando nós, economistas e sociedade de uma forma geral, conseguirmos explicar a importância do meio ambiente também do ponto de vista econômico e da própria sobrevivência da espécie, eu acho que a gente vai ter sucesso. Então falta para a gente comunicar melhor. Eu e o presidente Odilon estivemos recentemente na sede da Febraban, sendo recebido pelo presidente Isaac lá. E a gente estava acompanhando o economista Prado também. Qual foi um dos temas mais relevantes daquela conversa? Foi que a gente tem uma taxonomia, que é uma forma de medir as coisas, os empréstimos, o valor dos negócios, o valor da taxa de juros, focada na economia verde. Quando esta preocupação do meio ambiente ultrapassa as questões ideológicas e chega no bolso, no valor das coisas, isso é extremamente importante. Eu sou um economista que, diferentemente de outros, a economia é a ciência funesta, né? Apareceu lá com o padre Malthus, que dizia que os alimentos cresceriam em progressão aritmética e a população em progressão geométrica, portanto muita gente morreria de fome. Aquilo foi um pensamento importante naquele período, mas eu sou um economista otimista. Eu acho que o legado que essa geração vai ter e a importância que eles vão perceber do meio ambiente, coisa que na minha geração não teve. Era comum na minha geração alguém jogar o lixinho para fora do carro. Hoje, isso é um absurdo. As crianças já aprendem a separar o lixo. Tem muita coisa que a gente precisa fazer? Tem muita coisa, mas eu acho que essa geração que vem é melhor do que a nossa nesse aspecto. Haroldo, obrigado
por ter aceitado conversar com a gente. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo tanto quanto eu gostei e como eu falei no meio da nossa entrevista. Não posso te perguntar tudo, porque senão você não volta e a gente não consegue conversar mais. Maravilha, agradeço a você, Deco, pela oportunidade, mas em especial aqui a nossa audiência, a paciência, e peço desculpa por ter esquecido o título do meu livro aqui, mas é porque a cabeça estava a 1000 por hora assim, e para mim foi uma alegria de verdade estar com você, tá bom? Espero ser convidado em outras oportunidades, e aí eu arrumo outro repertório para a gente falar. Opa, volte sempre, a casa é sua. A gente vai colocar o link para aquisição do livro, o seu contato em algum local aqui desse vídeo, o pessoal vai conseguir achar facilmente. Maravilha. E para vocês que ficaram até o final do programa, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Aqui o entrevistador é sempre o menos qualificado para estar em frente às telas. Então, se tiverem alguma dúvida, mandem aqui para o Haroldo, eu tenho certeza que ele vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pelo apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.